As Crônicas de Gelo e Fogo ganharam vida como uma trilogia, mas já se expandiram para uma série que já conta com 5 obras publicadas. Como J.R.R. Tolkien disse certa vez, um conto cresce durante a narrativa. O cenário dos livros é o grande continente de Westeros, um mundo ao mesmo tempo parecido e diferente do nosso, no qual as estações duram anos e, algumas vezes, décadas. Fazendo limite com o Mar do Poente, no lado ocidental do mundo conhecido, Westeros se estende das areias vermelhas de Dorne no sul, até as montanhas geladas e campos congelados, no norte, onde a neve cai mesmo durante os longos verões. Os Filhos da Floresta foram os primeiros habitantes conhecidos de Westeros, durante a Alvorada dos Dias. Uma raça de baixa estatura que morava na floresta e esculpia estranhos rostos nos represeiros, árvores imensas e brancas como ossos. Então vieram os primeiros homens, que cruzaram o istmo vindos do continente maior do leste, com espadas de bronze e cavalos, e guerrearam com os Filhos da Floresta por séculos, antes de finalmente fazerem as pazes com a raça mais antiga e adotarem seus deuses antigos e sem nomes. O pacto marcou o início da Era dos Heróis, quando os primeiros homens e os Filhos da Floresta partilharam Westeros, e uma centena de pequenos reinos surgiu e desapareceu. Outros invasores vieram, os Ândalos cruzaram o Mar Estreito em navios, e com ferro e fogo varreram os reinos dos primeiros homens, e tiraram os filhos de suas florestas, derrubando muitos represeiros com seus machados. Trouxeram sua própria fé, venerando um deus com 7 faces, cujo símbolo era uma estrela de 7 pontas. Só no extremo norte, os primeiros homens liderados pelos Stark de Winterfell, repeliram os recém-chegados. Em todos os outros lugares, os Ândalos triunfaram e ergueram seus próprios reinos. Os Filhos da Floresta minguaram e desapareceram, enquanto os primeiros homens passaram a se unir aos seus conquistadores por meio de casamentos. Os Rhoynares chegaram 1000 anos depois dos Ândalos, e não vieram como invasores, mas como refugiados, cruzando os mares em 10.000 navios para escapar do poder crescente do domínio de Valíria. Os senhores de Valíria governavam a maior parte do mundo conhecido. Eram feiticeiros, grandes em sabedoria, e sozinhos entre todas as raças humanas, tinham aprendido a criar dragões e a dobrá-los à sua vontade. 4 séculos antes do início de As Crônicas de Gelo e Fogo, no entanto, a condenação se abateu em Valíria, destruindo a cidade em uma única noite. Depois disso, o grande império valiriano se desintegrou em discórdias, barbáries e guerras. Westeros, do outro lado do Mar Estreito, foi poupada do pior do caos que se seguiu. Com o tempo, apenas 7 reinos restaram onde antigamente havia centenas. Mas nem esses durariam muito tempo. Um descendente da perdida Valíria, chamado Aegon Targaryen, desembarcou na Foz, do Água Negra com um pequeno exército, suas 2 irmãs, que também eram suas esposas, e 3 grandes dragões. Montados nas costas dos dragões, Aegon e suas irmãs venceram batalha após batalha, e subjugaram 6 dos 7 reinos de Westeros, pelo fogo, espada e tratados. O conquistador reuniu as lâminas derretidas e retorcidas de seus inimigos caídos, e as usou para fazer um trono monstruoso, gigantesco e farpado. O trono de ferro, do qual governou como Aegon, o primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, e senhor dos 7 reinos. A dinastia fundada por Aegon e suas irmãs durou pelos 300 anos seguintes. Outro rei Targaryen, Daeron II, mais tarde trouxe Dorne para o reino, unindo toda Westeros sob um único governante. Fez isso pelo casamento, não pela conquista. Pois o último dragão morrera meio século antes. O Cavaleiro Andante ocorre nos últimos dias do reinado do bom rei Daeron, cerca de 100 anos antes do início do primeiro livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, com o reino em paz e a dinastia Targaryen no auge. Conta a história do encontro de Dunk, o escudeiro de um cavaleiro andante, e Egg, um garoto que é mais do que parece ser, e do grande torneio em Campina de Valfreixo. A espada juramentada, o conto que se segue, continua a história deles cerca de 1 ano depois. E finalmente, o Cavaleiro Misterioso traz Dunk e Egg ao centro de conspirações pelo Trono de Ferro. O Cavaleiro Andante, um conto dos 7 reinos. As chuvas da primavera tinham amolecido o solo, então Dunk não teve dificuldade em cavar a sepultura. Escolheu um lugar na encosta oeste de uma colina baixa, pois o velho sempre gostara de ver o pôr do sol. Outro dia que se foi, suspirou. E quem sabe o que o amanhã nos trará, hein, Dunk? Bem,
Um certo amanhã trouxera chuvas que os deixaram ensopados até os ossos. O seguinte veio com ventos úmidos cortantes, e o próximo trouxe um resfriado. No quarto dia, o velho estava fraco demais para cavalgar, e agora se fora. Apenas alguns dias antes, o velho estava cantando enquanto cavalgavam. A velha canção sobre ir para a Vila Gaivota ver uma bela donzela, mas em vez de Vila Gaivota, cantava sobre Valfreixo. Até Valfreixo para ver a bela donzela. Ei-ho, ei-ho. Dunk pensava com tristeza enquanto cavava. Quando o buraco estava profundo o bastante, ergueu o corpo do velho nos braços e o carregou até lá. O homem era pequeno e magro. Despido da cota de malha, do elmo e do cinturão da espada, parecia não pesar mais do que um saco de folhas. Dunk era incrivelmente alto para sua idade. Um garoto desajeitado, desgrenhado, de ossos grandes, de 16 ou 17 anos, ninguém tinha muita certeza da idade correta, que estava mais próximo dos 2 metros do que da altura mediana, e tinha apenas começado a ganhar corpo. O velho com frequência elogiava sua força. Sempre fora generoso nos elogios. Era tudo o que tinha para dar. Dunk o colocou no fundo da cova, e ficou parado sobre ele por algum tempo. O cheiro da chuva estava de novo no ar, e sabia que devia fechar o buraco antes que a chuva começasse a cair. Mas era difícil jogar terra naquele velho rosto cansado. Devia ter um septão aqui para dizer algumas preces, mas ele só tem a mim. O velho ensinara a Dunk tudo o que sabia sobre espadas, escudos e lanças, mas nunca fora muito bom em lhe ensinar palavras. Eu deixaria sua espada, mas ela vai enferrujar no solo, disse por fim como se estivesse se desculpando. Os deuses lhe darão uma nova, imagino. Gostaria que não tivesse morrido, Sor. Fez uma pausa, inseguro do que mais precisava ser dito. Não conhecia prece alguma, nenhuma inteira pelo menos. O velho nunca fora muito de rezar. Você foi um cavaleiro de verdade e nunca me bateu quando não mereci. Finalmente conseguiu dizer. Exceto aquela vez na Lagoa da Donzela. Foi o garoto da estalagem que comeu a torta que a viúva fez, não eu. Eu disse para você. Não importa agora. Que os deuses o guardem, Sor. Chutou um pouco de terra no buraco e então começou a enchê-lo metodicamente, sem olhar para a coisa no fundo. Ele teve uma longa vida, Dunk pensou. Devia estar mais perto dos 60 do que dos 50 anos, e quantos homens podem dizer isso? Pelo menos vivera para ver outra primavera. O sol descia no oeste quando alimentou os cavalos. Eram 3. Seu castrado de costas arqueadas, o palafrém do velho e Trovão, seu cavalo de guerra, que era cavalgado apenas em torneios e batalhas. O grande garanhão castanho não era tão ágil quanto antes, mas ainda tinha os olhos brilhantes e o temperamento violento, e era mais valioso do que tudo o que Dunk possuía. Se eu vendesse Trovão e a velha castanha, e as celas e os estribos também, poderia ficar com prata suficiente para... Dunk franziu o senho. A única vida que conhecia era a de um cavaleiro andante, cavalgando de fortaleza em fortaleza, aceitando o trabalho desse e daquele senhor, lutando suas batalhas e comendo em seus salões até que a guerra acabava, e então, seguindo em frente. Também havia torneios de tempos em tempos, embora com menos frequência, e ele sabia que alguns cavaleiros andantes viravam ladrões durante invernos improdutivos, embora o velho nunca tivesse feito isso. Eu podia encontrar outro cavaleiro andante que precisasse de um escudeiro para cuidar dos animais e limpar sua cota de malha, pensou. Ou podia ir para alguma cidade, como Lanisporto ou Porto Real, e me juntar à patrulha da cidade. Ou então, empilhar as coisas do velho sob um carvalho. A bolsa de tecido continha 3 veados de prata, 19 moedas de cobre e uma granada lascada. Como a maioria dos cavaleiros andantes, a maior parte de sua riqueza material fora investida em cavalos e armas. Dunk possuía agora uma cota de malha, da qual tirara a ferrugem 1000 vezes, um meio elmo de ferro com protetor nasal largo e um amassado na têmpora esquerda, um cinturão de espada de couro marrom rachado e uma espada longa com bainha de lã e couro, um punhal, uma navalha, uma pedra de amolar, grevas e gorjal, uma lança de guerra de madeira de freixo torneada de 2 metros, com uma cruel ponta de ferro, e um escudo de carvalho com uma borda de metal cheia de marcas e ostentando o brasão de Sor Arlande Centarbor, um cálice alado, prateado sobre marrom. Dunk olhou para o escudo, pegou o cinturão da espada e olhou novamente para o escudo. O cinto era feito para os quadris estreitos do velho. Nunca serviria em Dunk, nem a cota de malha.
Ele amarrou a bainha em uma corda de cânhamo, prendeu ao redor da cintura e desembainhou a espada longa. A lâmina era reta e pesada, de bom aço forjado em castelo, o punho de couro macio enrolado em madeira, o botão, uma pedra negra lisa e polida. Simples como era, a espada ficava bem em sua mão, e Dunk sabia o quanto era afiada por ter trabalhado nela com a pedra de amolar e oleado muitas noites antes de dormir. Se ajusta ao meu punho tão bem quanto sempre se ajustou ao dele, pensou consigo mesmo. E há um torneio na campina de Valfreixo. Passo Manso tinha uma marcha mais suave do que a velha castanha, mas mesmo assim Dunk estava dolorido e cansado quando vislumbrou a estalagem adiante. Um edifício alto de madeira e argamassa ao lado de um córrego. A cálida luz amarela que jorrava das janelas parecia tão convidativa que não conseguiu seguir em frente. Tenho 3 moedas de prata, disse para si mesmo. O suficiente para uma boa refeição e tanta cerveja quanto eu puder beber. Enquanto desmontava, um garoto nu saiu pingando do córrego e começou a se secar com uma capa de tecido grosseiro marrom. Você é o cavalariço? Dunk perguntou para ele. O menino não parecia ter mais do que 8 ou 9 anos, uma coisinha magrela com o rosto descorado, os pés descalços cobertos de lama, até a altura do tornozelo. O cabelo era a coisa mais estranha nele. Não tinha nenhum. Quero que meu palafrém seja escovado. E haveia para os 3. Pode cuidar deles? O menino olhou para ele com audácia. Poderia. Se eu quisesse. Dunk franziu o senho. Não aceitarei isso. Sou um cavaleiro. Farei com que entenda isso. Você não parece um cavaleiro. Todos os cavaleiros parecem iguais? Não, mas também não parecem com você. O cinturão da sua espada é feito de corda. Desde que segure minha bainha serve. Agora cuide dos meus cavalos. Eu lhe darei um cobre se cuidar bem deles e um tapa na orelha se não o fizer. Não esperou para ver como o cavalariço reagiria àquilo, deu as costas e empurrou a porta com o ombro. Naquela hora, esperava que a estalagem estivesse cheia, mas a sala comum estava quase vazia. Um jovem fidalgo em um elegante manto adamascado estava desacordado em uma das mesas, roncando levemente em uma poça de vinho derramado. Além dele não havia mais ninguém. Dunk olhou ao redor inseguro, até que uma mulher robusta, baixa e pálida saiu da cozinha e disse: Sente onde quiser. É cerveja que deseja ou comida? Ambos. Dunk pegou uma cadeira perto da janela, bem longe do homem adormecido. Há um bom cordeiro, assado com uma crosta de ervas e alguns patos que meu filho caçou. O que prefere? Ele não comia em uma estalagem havia 6 meses ou mais. Ambos. A mulher gargalhou. Bem, você é grande o bastante para isso. Encheu uma caneca de cerveja e trouxe até a mesa dele. Vai querer um quarto para a noite também? Não. Nada teria agradado mais a Dunk do que um colchão de palha macia e um teto sobre a cabeça, mas precisava ser cuidadoso com suas moedas. O chão serviria. Alguma comida, alguma cerveja e sigo para Valfreixo. Qual é a distância daqui? Um dia de cavalgada. Vá para norte quando a estrada bifurcar perto do moinho queimado. Meu garoto está vendo seus cavalos ou fugiu de novo? Não, está lá. Dunk falou. Parece que vocês não têm clientela. Metade da cidade se foi para ver o torneio. Os meus também teriam ido se eu permitisse. Vão ficar com essa estalagem quando eu me for. Mas o menino prefere ficar por aí contando vantagem com os soldados. E a menina é só suspiros e risadinhas cada vez que um cavaleiro aparece. Juro que não sei lhe dizer por quê. Cavaleiros são feitos da mesma matéria que os outros homens. E nunca soube de uma justa que mudasse o preço dos ovos. Olhou para Dunk com curiosidade. A espada e o escudo dele diziam uma coisa. O cinturão da espada e a túnica de tecido rústico diziam outra. Também vai participar do torneio? Ele tomou um gole de cerveja antes de responder. Tinha uma cor de avelã e era espessa na língua, do jeito que gostava. Sim, confirmou. Pretendo ser o campeão. Ah, é? A estalajadeira respondeu com educação razoável. Do outro lado da sala, o fidalgo ergueu a cabeça da poça de vinho. Seu rosto tinha um matiz amarelado, doentio, sob o ninho de rato que era seu cabelo castanho claro, e uma barba loura por fazer cobria-lhe o queixo. Ele esfregou a boca, pestanejou para Dunk e disse: Sonhei com você. A mão dele tremia enquanto ele sustentava o dedo. Fique longe de mim, ouviu? Fique bem longe. Dunk o encarou inseguro. Meu senhor? A estalajadeira se inclinou para perto dele. Não se incomode com aquele ali, senhor. Tudo o que faz é beber e falar sobre seus sonhos.
Verei sua comida, saiu apressada. Comida? O fidalgo fez a palavra parecer obscena. Levantou-se cambaleando, a mão na mesa para impedi-lo de cair. Vou vomitar, anunciou. A frente de sua túnica estava coberta de velhas manchas vermelhas de vinho. Queria uma puta, mas não há nenhuma por aqui. Todas foram para a campina de Valfreixo. Deuses sejam bons, preciso de um pouco de vinho. Ele cambaleou instavelmente para fora da sala comum, e Dunk o ouviu subir as escadas cantando em voz baixa. Uma triste criatura, Dunk pensou. Porque achou que me conhecia. Ponderou sobre aquilo por um momento, enquanto bebia sua cerveja. O cordeiro era melhor do que qualquer um que já havia comido, e o pato estava melhor ainda, cozido com cerejas e limões, nem de perto tão gorduroso quanto muitos outros. A estalajadeira trouxe ervilhas amanteigadas também, e pão de aveia ainda quente do forno. É isso o que significa ser um cavaleiro, ele disse para si mesmo enquanto arrancava o último pedaço de carne do osso. Boa comida, cerveja sempre que eu quiser e ninguém me dando pancadas na cabeça. Ele tomou uma segunda caneca de cerveja com a comida, uma terceira para empurrar tudo para baixo, e uma quarta porque não havia ninguém para lhe dizer que não podia, e quando acabou, pagou a mulher com um veado de prata, e ainda recebeu de volta um punhado de moedas de cobre. Era noite fechada quando Dunk saiu da estalagem. Seu estômago estava cheio e sua bolsa um pouco mais leve, mas ele se sentia bem enquanto caminhava até os estábulos. Adiante ouviu um cavalo relinchar. Calma, rapaz, uma voz de menino disse. Dunk apertou o passo franzindo o senho. Encontrou o cavalariço montado em trovão e vestindo a armadura do velho. A cota de malha era mais comprida do que ele, e tivera que inclinar o elmo para trás ou teria coberto seus olhos. Ele parecia totalmente concentrado, mas a cena era totalmente absurda. Dunk parou na porta do estábulo e gargalhou. O garoto levantou o olhar, corou, saltou para o chão. Meu senhor, eu não pretendia... Ladrão! Dunk disse, tentando parecer severo. Tire essa armadura e fique feliz por Trovão não ter dado um coice nessa cabeça tola. Ele é um cavalo de guerra, não um pônei de menino. O menino tirou o elmo e o jogou na palha. Eu o cavalgaria tão bem quanto você, disse com a maior ousadia. Feche a boca, não quero saber da sua insolência. Tire a cota de malha também. O que achou que estava fazendo? Como posso falar com a boca fechada? O garoto se contorceu para fora da cota de malha e a deixou cair. Pode abrir a boca para responder, Dunk falou. Agora pegue essa cota de malha, limpe a sujeira e coloque-a onde a encontrou. E o meio elmo também. Alimentou os cavalos como pedi e escovou Passo Manso? Sim, o menino respondeu enquanto abanava a palha da cota de malha. Você vai a Valfreixo, não vai? Leve-me com você, Sorá. A estalajadeira o advertira daquilo. E o que sua mãe diria disso? Minha mãe? O menino fez uma careta. Minha mãe está morta, ela não diria nada. Dunk ficou surpreso. A estalajadeira não era mãe dele? Talvez fosse apenas o aprendiz dela. A cabeça de Dunk estava um pouco zonza da cerveja. Você é órfão? Perguntou inseguro. Você é? O menino retrucou. Já fui, Dunk admitiu. Até o velho me aceitar. Se me aceitar, posso ser seu escudeiro. Não preciso de escudeiro, ele disse. Todo cavaleiro precisa de escudeiro. O menino respondeu. Você parece precisar de um mais do que a maioria. Dunk ergueu a mão ameaçadoramente. E você parece que precisa de um safanão na orelha. É o que eu acho. Encha os sacos com aveia. Estou indo para Valfreixo, sozinho. Se o menino ficou assustado, disfarçou bem. Ficou parado por um momento, desafiador, os braços cruzados. Mas bem quando Dunk se preparava para desistir dele, o garoto se virou e foi pegar a veia. Dunk ficou aliviado. Uma pena que eu não possa, mas ele tem uma vida boa aqui na estalagem, melhor do que a que teria como escudeiro de um cavaleiro andante. Levá-lo não seria gentileza alguma. No entanto, ele ainda podia sentir o desapontamento do menino. Enquanto montava Passo Manso e pegava a rédea de Trovão, Dunk decidiu que uma moeda de cobre poderia alegrá-lo. Aqui, garoto, pela sua ajuda. Jogou a moeda para ele com um sorriso, mas o cavalariço não fez tentativa alguma para pegá-la. A moeda caiu na terra, entre seus pés descalços, e foi ali que ele a deixou. Ele vai pegá-la assim que eu me for, Dunk disse para si mesmo. Virou o palafrém e cavalgou para fora da estalagem, levando os outros 2 cavalos. As árvores estavam brilhantes com a luz da lua, e o céu estava sem nuvens e salpicado de estrelas. Mesmo assim, enquanto seguia a estrada abaixo,
Podia sentir o cavalariço encarando suas costas, mal-humorado e silencioso. As sombras da tarde estavam ficando mais compridas quando Dunk puxou as rédeas do cavalo na borda da ampla campina de Valfreixo. 60 pavilhões já estavam erguidos no campo gramado. Alguns eram pequenos, outros grandes. Alguns quadrados, outros redondos. Alguns eram de lona, outros de linho ou de seda, mas todos eram de cores vivas, com longos estandartes esvoaçando nos mastros centrais, mais coloridos do que um campo de flores silvestres, com vermelhos fortes, amarelos solares, incontáveis tons de verde e azul, negros profundos, cinza e púrpura. O velho havia cavalgado com alguns daqueles cavaleiros. Outros, Dunk conhecia das histórias contadas nas salas comuns e ao redor das fogueiras nos acampamentos. Embora nunca tivesse aprendido a mágica de ler e escrever, o velho fora implacável para lhe ensinar heráldica, testando seus conhecimentos com frequência enquanto viajavam. Os rouxinóis pertenciam a Lord Caron da Marca, tão habilidoso com a harpa vertical quanto com uma lança. O veado coroado era de Sor Lionel Baratheon, o Tempestade Risonha. Dunk localizou o caçador dos Tarly, o relâmpago púrpura da casa Dondarrion, a maçã vermelha dos Fossoway. Ali rugia o leão dos Lannister, ouro sobre carmesim, e lá estava a tartaruga marinha verde escura dos Estermont, nadando em um fundo verde claro. A tenda marrom embaixo do garanhão vermelho só podia pertencer a Sor Otto Bracken, chamado de Bracken, o Bruto, desde que matara Lord Quentin Blackwood 3 anos atrás durante um torneio em Porto Real. Dunk ouviu dizer que Sor Otto acertou o machado embotado com tanta força que enfiou o visor para dentro do elmo de Lord Blackwood, juntamente com o rosto embaixo dele. Dunk viu alguns estandartes de Blackwood também, no lado oeste do campo, o mais distante possível de Sor Otto. Marbrand, Malister, Cargyle, Westerling, Swan, Mollendor, Hightower, Florent, Frey, Penrose, Stokeworth, Derry, Perrin, Wild. Parecia que cada casa senhorial do oeste e do sul enviara um cavaleiro ou dois a Valfreixo para ver a bela donzela e enfrentar as listas em sua honra. Mas por mais que aqueles pavilhões fossem belos de se olhar, Dunk sabia que ali não havia lugar para ele. Um manto de lã puído seria todo o seu abrigo naquela noite. Enquanto os senhores e grandes cavaleiros jantavam capões e leitões, a refeição de Dunk seria um pedaço duro e viscoso de carne salgada. Sabia muito bem que se acampasse naquele campo espalhafatoso, teria que suportar em silêncio tanto o escárnio quanto a zombaria descarada. Alguns talvez o tratassem com gentileza, mas de um jeito que seria até pior. Um cavaleiro andante precisa se agarrar com força ao seu orgulho. Sem isso não era mais do que um mercenário. Tenho que conquistar meu lugar naquela companhia. Se eu lutar bem, algum senhor pode me aceitar em sua casa. Aí vou cavalgar em companhia nobre e comer carne fresca toda noite em um salão de castelo e erguer meu próprio pavilhão em torneios. Mas primeiro preciso me sair bem. Relutante, virou as costas para os campos do torneio e levou seus cavalos até as árvores. Nos arredores do grande campo, a quase 1 quilômetro da vila e do castelo, encontrou um lugar onde uma curva no riacho formava uma lagoa profunda. Um juncal denso crescia na margem e um grande olmo frondoso se destacava acima de tudo. A grama primaveril estava tão verde quanto o estandarte de qualquer cavaleiro, e suave ao toque. Era um belo lugar, e ninguém o reclamara para si ainda. Esse será meu pavilhão, Dunk disse para si mesmo, um pavilhão coberto por folhas, mais verde do que o estandarte dos Tyrell e dos Estermont. Os cavalos vieram primeiro. Depois que haviam sido cuidados, Dunk tirou a roupa e entrou na lagoa para lavar a poeira da viagem. Um verdadeiro cavaleiro é tão limpo quanto devoto, o velho sempre dizia, insistindo para que se lavassem da cabeça aos pés cada vez que a lua virasse, quer cheirassem mal ou não. Agora que era um cavaleiro, Dunk jurou fazer o mesmo. Ele se sentou sob o olmo para se secar, desfrutando o calor do ar de primavera na pele, enquanto observava uma libélula que se movia preguiçosamente entre os juncos. Em alguns lugares é chamada de mosca-dragão. Por que teria esse nome? Ele se perguntou. Não parecem nada com um dragão. Não que Dunk já tivesse visto um dragão, mas o velho já. Dunk ouvira a história meia centena de vezes. Como Sor Arlan era apenas um garotinho quando seu avô o levara a Porto Real, e como haviam visto ali o último dragão 1 ano antes de sua morte. Era uma fêmea verde pequena e atrofiada,
as asas mirradas. Nenhum de seus ovos eclodira. Alguns dizem que o rei Aegon a envenenou, o velho contava. Aquele era o terceiro Aegon, não o pai do rei Daeron, mas o que chamavam de desgraça dos dragões, ou Aegon, o azarado. Ele tinha medo dos dragões, pois testemunhou um ataque de dragão à sua própria mãe. Os verões têm sido mais curtos desde que o último dragão morreu, e os invernos mais longos e mais cruéis. O ar começou a esfriar conforme o sol mergulhava abaixo das copas das árvores. Quando Dunk sentiu arrepios nos braços, bateu a túnica e a calça contra o tronco do olmo, para tirar o grosso da sujeira e vestiu-as novamente. Na manhã seguinte, procuraria o mestre dos jogos e inscreveria seu nome. Mas tinha outros assuntos de que precisava tratar naquela noite se quisesse ter esperança de lutar. Não precisava examinar seu reflexo na água para saber que não se parecia muito com um cavaleiro. Então, colocou o escudo de Sor Arlan nas costas para exibir o brasão. Prendendo os cavalos, Dunk deixou-os aparando a densa relva verde sob o olmo enquanto se dirigia a pé para o local do torneio. Em épocas normais, o campo servia como pastagem comunitária para o povo da vila de Valfreixo, do outro lado do rio. Mas agora, estava transformada. Uma segunda vila nascera da noite para o dia. Uma cidade de seda em vez de pedra, maior e mais bonita do que a irmã mais velha. Dúzias de comerciantes haviam erguido suas barracas ao longo do limite do campo, vendendo feltros e frutas, cintos e botas, peles e falcões, artefatos de barro, pedras preciosas, utensílios de peltre, temperos, penas e todo tipo de mercadorias. Malabaristas, titereiros e mágicos vagavam entre a multidão, exercitando seus ofícios, assim como os batedores de carteira. Dunk mantinha uma mão cautelosa em suas moedas. Quando sentiu o cheiro de linguiça chiando sobre uma fogueira esfumaçada, sua boca se encheu de água. Comprou uma com uma moeda de cobre de sua bolsa e também uma caneca de cerveja para empurrá-la para baixo. Enquanto comia, viu um cavaleiro lutando contra um dragão, ambos de madeira pintada. A titireira que controlava o dragão também era bonita de se ver. Muito alta, com a pele cor de oliva e o cabelo negro de Dorne. Era esguia como uma lança, sem seios que pudessem ser notados. Mas Dunk gostou do seu rosto e do jeito como seus dedos faziam o dragão abocanhar e deslizar na ponta dos fios. Ele teria jogado um cobre para a garota se tivesse um para dar, mas nesse momento precisava de todas as suas moedas. Havia armeiros entre os comerciantes, como esperava que houvesse. Um tiroche com uma barba azul bifurcada estava vendendo elmos ornamentados, coisas maravilhosas esculpidas em forma de aves e feras, gravadas com ouro e prata. Em outro lugar, encontrou um fabricante de espadas vendendo lâminas de aço baratas pela rua, e outro cujo trabalho era muito melhor, mas não era uma espada que lhe faltava. O homem de que ele precisava estava no fundo da fileira, com uma camisa de cota de malha e um par de manoplas articuladas de aço exibido na mesa à sua frente. Dunk inspecionou-os de perto. "Você faz um bom trabalho", disse. "Não há melhor." Um homem atarracado, o ferreiro não tinha mais do que 1,5 metros de altura, ainda que fosse tão largo quanto Dunk no peito e nos braços. Tinha uma barba negra, mãos imensas e nenhum traço de humildade. "Preciso de uma armadura para o torneio", disse Dunk-lhe ele. Uma boa cota de malha, com gorjal, grevas e elmo. O meio-elmo do velho cabia-lhe na cabeça, mas ele queria mais proteção para o rosto do que uma simples proteção nasal podia proporcionar. O armeiro o olhou de cima a baixo. "Você é dos grandes, mas já fiz armaduras para maiores." Saiu de trás da mesa. "Ajoelhe, quero medir seus ombros." "Sim, e esse pescoço grosso?" Dunk se ajoelhou. O armeiro esticou uma tira de couro cru com nós ao longo de seus ombros, grunhiu, passou a tira em volta de sua garganta, grunhiu de novo. "Levante o braço." "Não, o direito." Grunhiu uma terceira vez. "Agora pode ficar em pé." A parte interna da perna, a grossura da panturrilha e o tamanho de sua cintura suscitaram mais grunhidos. "Tenho algumas peças na carroça que podem servir para você", o homem disse quando terminou. "Nada enfeitado com ouro ou prata, veja bem, apenas bom aço, forte e simples. Faço elmos que parecem elmos, não porcos alados ou frutas estrangeiras estranhas.
Mas os meus servirão melhor se levar um golpe de lança no rosto. É tudo o que quero, Dunk falou. Quanto custa? 800 veados, porque hoje estou bondoso. 800 veados? Era mais do que ele esperava. Eu podia trocar uma armadura velha feita para um homem menor, um meio-elmo, uma cota de malha. Pate de aço vende apenas seu próprio trabalho, o homem declarou. Mas talvez eu possa fazer uso do metal. Se não estiver muito enferrujado, aceito isso e armo você por 600 veados. Dunk podia implorar que Pate lhe desse a armadura em confiança, mas sabia o tipo de resposta que o pedido certamente teria. Viajara com o velho tempo suficiente para aprender que comerciantes eram notoriamente desconfiados com cavaleiros andantes, alguns dos quais pouco melhores do que ladrões. Eu lhe darei 2 moedas de prata agora e a armadura, e o resto das moedas pela manhã. O armeiro estudou por um momento. 2 moedas compram um dia. Depois disso, vendo meu trabalho para o próximo cliente. Dunk pegou os veados de sua bolsa e os colocou na mão calejada do armeiro. Você receberá tudo, pretendo ser um campeão aqui. Pretende? Pat mordeu uma das moedas. E aqueles outros, suponho que tenham todos. Vindo aqui apenas para aplaudi-lo. A lua estava bem alta quando ele voltou seus passos na direção do olmo. Atrás dele, a campina de Valfreixo era um clarão de luzes de tochas. Os sons das músicas e risadas pairavam por sobre a relva, mas o humor de Dunk estava sombrio. Só conseguia pensar em um jeito de conseguir moedas para a armadura. E se fosse derrotado? Uma vitória é tudo de que preciso, murmurou. Isso não é esperar demais. Mesmo assim, o velho nunca teria esperado por isso. Sor Arlan não cavalgara em uma justa desde que fora desmontado pelo príncipe de Pedra do Dragão, em um torneio em Ponta Tempestade, havia muitos anos. Não é todo homem que pode se gabar de ter quebrado 7 lanças contra o melhor cavaleiro dos 7 reinos, ele dizia. Nunca poderia esperar fazer algo melhor, então por que tentar? Dunk suspeitava que a idade de Sor Arlan tinha mais a ver com isso do que o príncipe de Pedra do Dragão, mas nunca ousara dizer nada. O velho tinha seu orgulho mesmo no fim. Sou rápido e forte, ele sempre dizia. O que era verdade para ele não precisa ser verdade para mim, Dunk disse para si mesmo teimosamente. Estava atravessando um caminho de relva alta, ruminando algumas alternativas quando viu o tremeluzir de uma tocha através dos arbustos. O que é isso? Dunk não parou para pensar. Logo estava com sua espada na mão, correndo pela relva, e rompeu urrando e xingando, até parar de supetão ao ver o garoto ao lado da fogueira. Você? Abaixou a espada. O que está fazendo aqui? Cozinhando um peixe, disse o garoto careca. Quer um pouco? Quero dizer, como chegou aqui? Roubou um cavalo? Viajei na traseira de uma carroça, com um homem que estava trazendo alguns cordeiros para o castelo, para a mesa do senhor de Valfreixo. Bem, é melhor ver se ele já foi, ou então encontrar outra carroça. Não quero você aqui. Não pode me obrigar a ir, o menino disse, impertinente. Já tive o suficiente daquela estalagem. Não vou aguentar mais insolências suas, Dunk avisou. Eu devia jogá-lo sobre meu cavalo agora mesmo e levá-lo para casa. Você precisaria cavalgar até Porto Real, o garoto comentou. Perderia o torneio. Porto Real? Por um momento, Dunk se perguntou se estava sendo zombado, mas o menino não tinha como saber que ele nascera em Porto Real também. Outro infeliz da Baixada das Pulgas, provavelmente. E quem pode culpá-lo por querer sair daquele lugar? Sentiu-se um tolo parado ali com a espada na mão por causa de um órfão de 8 anos. Embainhou uma arma, olhando carrancudo para o menino, para que ele soubesse que não toleraria provocações. Eu devia pelo menos dar uma boa surra nele, pensou. Mas o garoto parecia tão digno de pena que não pôde se convencer a bater nele. Olhou ao redor do acampamento. O fogo estava queimando alegremente dentro de um esmerado círculo de pedras. Os cavalos haviam sido escovados e as roupas estavam penduradas no omo, secando sobre as chamas. O que as roupas estão fazendo ali? Eu as lavei e cuidei dos cavalos, acendi o fogo e peguei esse peixe. Eu teria erguido seu pavilhão, mas não encontrei nenhum. Ali está meu pavilhão. Dunk apontou sobre a cabeça para os galhos do grande omo que se erguia sobre eles. Isso é uma árvore, falou o garoto, nem um pouco impressionado. É todo o pavilhão que um verdadeiro cavaleiro precisa. Eu prefiro dormir sobre as estrelas a uma tenda esfumada. E se chover?
A árvore vai me abrigar. As árvores têm goteiras. Dunk gargalhou. De fato. Bem, verdade seja dita, não tenho moedas para um pavilhão. E é melhor virar este peixe, ou ele ficará queimado embaixo e cru em cima. Você nunca seria um ajudante de cozinha. Eu seria se eu quisesse, disse o garoto, mas virou o peixe. O que aconteceu com o seu cabelo? Dunk perguntou para ele. Os mestres o rasparam. De repente, constrangido, o garoto puxou o capuz do manto marrom escuro, cobrindo a cabeça. Dunk ouvira dizer que faziam isso de vez em quando para tratar piolhos, vermes ou certas doenças. Está doente? Não, disse o garoto. Qual é seu nome? Dunk, respondeu. O miserável garoto deu uma sonora gargalhada, como se aquela fosse a coisa mais engraçada que ouvira. Dunk? Sr. Dunk? Isso não é nome de cavaleiro. É diminutivo de Duncan. Era. O velho chamava simplesmente de Dunk, desde que era capaz de se lembrar, e ele não se lembrava muito da sua vida antes. Duncan, sim, confirmou. Sr. Duncan de... Dunk não tinha outro nome, nem casa alguma. Sr. Arlan o encontrou vivendo como um selvagem nos bordéis e beecos da Baixada das Pulgas. Nunca conhecera o pai ou a mãe. O que diria? Sr. Duncan da Baixada das Pulgas? Não soaria muito cavaleiresco. Poderia usar Centarbor, mas e se lhe perguntassem onde era? Dunk nunca estivera em Centarbor, nem o velho falara muito sobre o lugar. Franziu a senha por um momento, então exclamou: Sr. Duncan o Alto. Ele era alto, ninguém podia questionar isso, e soá-lo poderoso. O pilantra vinha não parecia pensar da mesma maneira. Não ouvi falar em nenhum Sr. Duncan o Alto. Você acaso conhece todos os cavaleiros dos 7 reinos? Os bons. Sou tão bom quanto qualquer um. Depois do torneio, todos o saberão. Você tem um nome, ladrão? O menino hesiteou. Egg, disse. Dunk não riu. A cabeça dele realmente parece um ovo. Os garotinhos podem ser cruéis, e os adultos também. Egg, disse. Eu devia lhe dar uma surra até sangrar e mandá-lo embora. Mas a verdade é que não tenho pavilhão e tampouco tenho escudeiro. Se jurar fazer o que eu lhe disser, deixarei que me sirva durante o torneio. Depois disso, bem, veremos. Se eu decidir que vale a pena manter você, terá roupas no corpo e comida na barriga. As roupas podem ser de tecido grosso, e a comida, carne salgada e peixe salgado, e talvez um pouco de carne de veado de vez em quando, onde não houver guardas da floresta por perto, mas não passará fome. E prometo não bater em você a menos que mereça. Egg sorriu. Sim, meu senhor. Sr. Dunk o corrigiu. E sou apenas um cavaleiro andante. Ele se perguntou se o velho estava olhando por ele. Eu ensinarei a ele as artes da batalha, da mesma forma que me ensinou, Sr. Parece um rapaz apto. Talvez um dia eu possa torná-lo um cavaleiro. O peixe ainda estava um pouco cru por dentro quando o comeram, e o menino não removera todas as espinhas, mas mesmo assim, o sabor era muitíssimo melhor do que o de carne salgada dura. Egg logo adormeceu ao lado da fogueira que apagava. Dunk deitou de costas perto dele, as grandes mãos atrás da cabeça, olhando para o céu noturno. Podia ouvir a música distante que vinha do terreno do torneiro, a quase 1 quilômetro de distância. As estrelas estavam por todo lado, milhares e milhares delas. Uma caiu enquanto ele a observava. Um risco verde brilhante que cintilou através das trevas e desapareceu. Uma estrela cadente traz sorte para quem a vê, Dunk pensou. Mas os demais estão nos pavilhões agora, encarando a seda em vez do céu. Então a sorte é só minha. De manhã despertou com o som de um galo cantando. Egg ainda estava ali, enrolado embaixo do segundo melhor manto do velho. Bem, o garoto não fugiu durante a noite, é um começo. Cutucou-o com o pé para que despertasse. De pé, há trabalho a fazer. O menino até que se levantou rápido, esfregando os olhos. Ajude-me a selar Passo Manso, Dunk lhe disse. E quanto ao desjejum? Temos carne salgada. Depois que terminarmos, eu preferia comer o cavalo, Egg falou. Vai comer meu punho se não fizer o que lhe digo. Pegue as escovas, estão no alforge. Sim, esse mesmo. Escovaram juntos o pelo cor de canela do palafrém, colocaram a melhor sela de Sr. Arlan no dorso do animal e prenderam bem.
Egg era um bom trabalhador quando queria, Dunk percebeu. Espero ficar fora a maior parte do dia, disse para o garoto enquanto montava. Fique aqui e deixe o acampamento em ordem. Assegure-se de que outros ladrões não venham meter o nariz aqui. Posso ficar com uma espada para espantá-los? Egg perguntou. O garoto tinha olhos azuis. Dunk notou, muito escuros, quase púrpura. De algum modo a cabeça careca os fazia parecer ainda maiores. Não, Dunk respondeu. Um punhal é o bastante. E é melhor estar aqui quando eu voltar, ouviu? Roube-me e fuja que eu o caçarei. Juro que sim. Com cães. Você não tem cães, Egg afirmou. Arranjo um, Dunk assegurou. Só para você. Virou passo manso na direção do campo e se afastou a trote, esperando que a ameaça tivesse sido suficiente para manter a honestidade do garoto. Exceto pelas roupas que usava, pela armadura em seu alforje e pelo cavalo que montava, tudo o que Dunk possuía no mundo estava naquele acampamento. Sou um grande tolo em confiar tanto no garoto, mas isso não é mais do que o velho fez por mim, refletiu. A mãe deve tê-lo mandado para mim, para que eu possa pagar minha dívida. Enquanto cruzava o campo, ouviu o bater de martelos vindo da margem do rio, onde carpinteiros estavam pregando as barreiras para justas e erguendo uma arquibancada. Alguns pavilhões novos também estavam sendo montados, enquanto os cavaleiros que haviam chegado antes dormiam para se recuperar das diversões da noite ou se sentavam para quebrar o jejum. Dunk podia sentir o cheiro da fumaça da lenha, assim como o do toicinho. Ao norte do campo corria o rio Molusqueiro, afluente do poderoso Vago. Depois do val estreito estava a vila El Castelo. Dunk vira muitas vilas mercantis durante suas jornadas com o velho. Esta era mais bonita do que a maioria. As casas caiadas com os telhados de palha tinham um aspecto convidativo. Quando Dunk era menor, costumava se perguntar como seria viver em um lugar desses. Dormir todas as noites com um teto sobre a cabeça e acordar toda manhã com as mesmas paredes ao seu redor. Pode ser que eu saiba em breve. Sim, e Egg também podia acontecer. Coisas estranhas aconteciam todos os dias. O castelo de Valfreixo era uma estrutura de pedra construída na forma de um triângulo, com torres redondas erguendo-se a 9 metros de altura em cada ponta e muros grossos com ameias correndo entre eles. Estandartes laranja esvoaçavam nas ameias, mostrando o brasão com a faixa vincada e o sol branco de seu senhor. Homens de armas em mantos laranja e branco estavam ao lado do portão com alabardas, observando as pessoas irem e virem, parecendo mais interessados em flertar com uma bela leiteira do que em manter alguém do lado de fora. Dunk parou diante do homem mais baixo e barbudo que tomou por capitão, e perguntou pelo mestre dos jogos. Você está procurando Plummer. Ele é intendente aqui. Vou lhe mostrar. No pátio, um cavalariço ficou com passo manso. Dunk pendurou o escudo desgastado de Sor Arlan no ombro e seguiu o capitão da guarda até o fundo dos estábulos, e depois até uma torre construída em um ângulo da muralha exterior. Degraus de pedra íngremes levavam ao adarve. Veio inscrever o nome do seu mestre para as listas? O capitão perguntou enquanto subiam. É meu próprio nome que vou colocar. How é? Estava o homem com um sorrisinho irônico. Dunk não tinha certeza. É aquela porta. Deixarei você aqui e voltarei ao meu posto.